Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu irei falar sobre sequências numéricas. Primeiro, eu irei definir o que é uma sequência numérica. Então a gente vai chamar de sequência numérica infinita, ou simplesmente de sequência, toda lista ordenada de números reais da seguinte forma: cujo primeiro termo é o A1, o segundo termo A2, depois o A3, A4, depois o A5, assim por diante, até o AN, reticências. Bom, esse termo AN, ele representa o enésimo termo da minha sequência, e ele é também conhecido como termo geral da sequência. Tá? Nós temos algumas notações que a gente pode utilizar para denotar uma sequência. As que a gente vai utilizar neste curso são as seguintes. Primeiro, nós podemos colocar entre chaves os elementos da sequência, ou seja, abre chaves. Escrevemos o primeiro termo, A1, depois o segundo termo, A2, A3, A4, A5, reticências, AN, reticências, fecha chaves. Uma segunda forma de denotar uma sequência é pegar o seu termo geral, quando ele existir, e colocar entre chaves. Então a gente pode fazer simplesmente isso aqui e a gente tem a notação de uma sequência. Uma terceira forma de denotar uma sequência é também colocar o seu termo geral, quando ele existir, entre chaves, porém a gente pode especificar de onde até onde o valor de n, né, do subíndice n, está variando. Nesse caso aqui, nós estamos considerando uma sequência em que o termo geral é a n e o n está variando de 1 até mais infinito. Porém, como a gente vai ver mais adiante, nem sempre uma sequência precisa começar do n igual a 1. A gente pode considerar uma sequência começando do n igual a 2, do n igual a 0, do n igual a 3 e assim por diante. Tá bom? Alguns exemplos. Vamos começar com o exemplo da sequência dos números pares positivos. Quem são os números pares positivos? São os múltiplos de 2 positivos. Né? Então, qual é o primeiro número par positivo? É o 2. Então, o primeiro termo dessa sequência é o 2. Então, nesse caso, A1 vale 2. O segundo termo é o próximo número par, que é o 4. Então, o A2 vale 4. O próximo número par é o 6. Então, o A3 vale 6. O próximo número par é o 8. Então, o A4 vale 8. Então, quem vai ser o A5, por exemplo? O A5 é o próximo número par. O próximo número par é o 10. Observe que o A1 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 1. O A2 pode ser escrito como 2 vezes 2. O A3 como 2 vezes 3. E o A4 como 2 vezes 4. Seguindo esse raciocínio, o A5 seria 2 vezes 5. Então, quem vai ser o nosso enésimo termo? Ou seja, quem vai ser o nosso AN? Nosso AN vai ser dado por 2 vezes N. Então, o termo geral da sequência dos números pares positivos é dado por 2N. Tá? Nós temos aqui o termo geral dessa sequência. Então, a sequência dos números pares, nós podemos denotá-la da seguinte maneira. Podemos aqui, abre chaves, vamos colocar o termo geral, que é 2n, e a gente pode especificar, se a gente quiser, de onde até onde o n está variando. Nesse caso, o n começa do 1, né, porque o nosso primeiro termo é o A1. Então, ele vai de 1 até mais infinito, porque a gente está tratando de uma sequência infinita, né? Lembrando que a sequência dos números pares positivos é uma sequência infinita. Bom, um outro exemplo é a sequência das potências inteiras de 2. Quem são as potências inteiras de 2? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim por diante. Então, o primeiro termo dessa sequência vai ser o 2 elevado a 0, ou seja, o 1. O segundo termo vai ser 2 elevado a 1, que é 2. O terceiro termo vai ser 2 elevado a 2. O
quarto termo vai ser 2 elevado a 3. Seguindo esse raciocínio, o nosso quinto termo, ou seja, o nosso A5, seria 2 elevado a 4. Né? E a gente pode continuar esse raciocínio até chegar no enésimo termo. Então, quem seria o nosso enésimo termo nesse caso? Nesse caso, o AN vai ser dado por 2 elevado a n menos 1. Reparem que a potência de 2 é sempre o índice subtraído por 1. Tá bom? Então, por isso, a gente tem esse termo geral. Então, a gente pode representar a sequência das potências inteiras de 2 como sendo a sequência cujo termo geral é 2 elevado a n menos 1, com n variando de 1 até mais infinito. Tá bom? Neste caso aqui, observe o seguinte. Nós poderíamos considerar o primeiro termo, 2 elevado a zero, como sendo A0, ou seja, a gente poderia chamar o nosso primeiro termo de A0. Né? Então, vamos chamar o primeiro termo de A0. Então, quem vai ser o nosso segundo termo? O nosso segundo termo vai ser o A1. Então, o segundo termo é o A1, que vale 2 elevado a 1. O terceiro termo vai ser o A2. Mas o terceiro termo é 2 elevado a 2. E a gente pode seguir esse raciocínio até o enésimo termo. Então, quem vai ser o enésimo termo neste caso? Neste caso, o enésimo termo vai ser dado por 2 elevado a n. Então, se a gente... Assim por diante, né? Então, se a gente considerar que ao invés de n estar começando do valor 1, o n estiver começando do valor 0, não tem problema, a gente vai obter a mesma sequência de números. Né? A gente vai estar trabalhando com a mesma sequência numérica infinita. Porém, o nosso termo geral irá se modificar. Então, aqui nós temos uma outra representação para o termo geral dessa sequência. Porém, neste caso, como a gente modificou o termo geral, foi modificado também a variação do subíndice n. Então, a gente pode escrever essa sequência também como sendo, aliás, representá-la, né, como sendo a sequência dada por 2 elevado a n, com n variando de 0 até mais infinito. Bom, então aqui nós obtivemos duas representações distintas para uma mesma sequência. Na verdade, existem infinitas representações para uma mesma sequência. Tá? A representação não importa. O que importa, como a gente vai ver mais adiante, nos próximos exemplos e quando a gente estiver tratando de limite, é o que acontece com os termos quando a gente considerar valores de n muito grandes. Né? Então, se o n está começando do 0, do 1, do 2, do 3, isso não vai importar muito para a gente. Tá? Então, o próximo exemplo é o exemplo da sequência de Fibonacci. Quem que é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é a sequência dada pelos seguintes termos. O primeiro termo, ou seja, o A1, vale 1. O segundo termo, o A2, também vale 1. Já o A3 vale 2. E o A4 vale 3. Observe o seguinte, essa sequência, né, a sequência de Fibonacci, o primeiro termo e o segundo são iguais. Né? O A1 é igual a A2, que é igual a 1. Porém, o A3 vale 2. E o A3 ele não é igual nem ao primeiro termo, né, nem ao segundo termo e nem ao quarto termo. Mas reparem que o A3 pode ser escrito como sendo A2 mais A1. Né? Porque o A2 vale 1 e o A1 vale 1 também. Observem que o A4 também pode ser escrito como sendo A3 mais A2. Né? Porque o A3 vale 2 e o A2 vale 1.
Então, seguindo esse raciocínio, quem seria o nosso A5? O nosso A5 seria A4 mais A3, ou seja, 5, tá bom? E a gente pode continuar esse raciocínio até o enésimo termo. Então, na hora que a gente chegar no enésimo termo, ou seja, no AN, o nosso AN vai ser dado por AN menos 1 mais AN menos 2. Tá bom? Então, quem é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é a sequência que pode ser representada como sendo a sequência cujo termo geral é AN, com N variando de 1 a mais infinito, sendo que, vou puxar uma seta aqui para cima, sendo que esse termo geral AN, ele é dado pela seguinte representação, né, pela seguinte expressão. AN vai ser igual a 1 se o N for igual a 1 ou igual a 2. Então, se N for igual a 1 ou igual a 2. E a N vai ser igual à soma dos dois termos anteriores da sequência, né? Ou seja, a N vai ser igual a AN menos 1 mais AN menos 2, AN menos 1 mais AN menos 2, se o N for maior ou igual a 3. Tá bom? Então, a sequência de Fibonacci é a sequência cujo termo geral é AN, com N variando de 1 a mais infinito, sendo que esse termo geral AN, ele é igual a 1, se o N for igual a 1 ou igual a 2, e ele é igual à soma dos dois termos anteriores, né? AN menos 1 mais AN menos 2, se N for maior ou igual a 3. Tá? Sempre que a gente tiver uma sequência, né, cujo termo geral, o AN, é dado em relação a outros termos da sequência, neste caso aqui nós temos que o AN é dado em relação aos dois termos anteriores, né, a ele. Neste caso, a gente vai chamar essa relação, né, essa expressão do AN, de fórmula de recorrência. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que o nosso termo geral AN, ele é dado por uma fórmula de recorrência. Então, essa representação aqui, ela é conhecida como fórmula de recorrência. Bom, um outro exemplo de sequências numéricas infinitas é o exemplo da sequência dos números naturais primos. Quem são os números naturais primos? São os números positivos, tais que os seus únicos divisores são 1 e ele próprio, né? Então, qual é o nosso primeiro número natural primo? O 2. O segundo número natural primo que a gente conhece é o 3. O terceiro número primo, número natural primo, é o 5. O próximo número primo é o 7. Então, quem seria o A5? Bom, o A5 seria o próximo número primo, ou seja, o 11. E assim por diante. Né? O A6 seria o próximo número primo, que é igual a 13. Mas quem seria o nosso AN? Neste caso, a gente tem aqui um exemplo de uma sequência numérica infinita. Tá? A gente sabe que a quantidade de números primos é infinita. Então, a gente tem uma sequência numérica infinita, porém, neste caso, a gente não conseguiu ainda identificar se essa sequência admite uma representação geral para os seus termos, ou seja, esse é um exemplo de sequência na qual a gente ainda não conhece, né, a gente não consegue determinar uma representação para o seu termo geral. Então, como que a gente pode denotar essa sequência? Nós podemos denotar essa sequência como da seguinte forma, né? Abre chaves,
nós vamos escrever os primeiros termos da sequência e depois completar com reticências e fechar chaves. Então, o primeiro termo é o A1, que é 2, depois o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, se quiser a gente pode colocar o quinto termo, né, o sexto termo, e assim por diante. Fecha chaves. Então, essa é a sequência dos números naturais primos, né? Então, até hoje, né, a gente não conhece uma fórmula para denotar o enésimo termo dessa sequência. Mas não tem problema, a gente sabe que é uma sequência infinita e a gente pode escrevê-la dessa forma. Bom? Então é isso. No próximo vídeo eu irei falar sobre limite de sequências. Até lá!